e palestras nesses últimos meses e ficamos super contentes com quantas inscrições e interessados nesse tema, que em qualquer lugar é importante, mas no Brasil é especialmente importante, responsabilidade social pelas empresas. Acho que vamos falar um pouquinho aqui do porquê que é importante, por causa de imagem, porque causa lealdade aos consumidores, engajamento dos colaboradores, mas certamente também traz lucro e benefícios impensáveis. Citando muito rápido, essa semana a gente teve uma negociação de repactuação de contratos, né, como a gente vem fazendo muito nesses últimos meses, e quando a gente falou que a empresa que estava postulando uma redução apoiava um projeto enorme, que a pessoa conhecia, inclusive, o mar se abriu, a vontade de negociar foi outra. Então, tem benefícios que a gente, às vezes, nem imagina, mas que certamente, em algum momento, chegam. Quero agradecer ao Jonas e à Vivi da Câmara Sueca por organizar e apoiar esse evento, especialmente a Runa da Câmara Norueguesa e as nossas queridas palestrantes, que mais do que na teoria, vamos falar na prática, com a experiência verdadeira e sólida de projetos que funcionam e os desafios e os benefícios disso. Então, de novo, obrigada por estarem aqui e vou passar logo para a gente não perder tempo e escutar tantas histórias interessantes e depois, ao final, a gente trocar uma ideia. Quero agradecer, por fim, ao meu colega de trabalho, Peter Munk, norueguês, que toca a nossa CARF, a Rede Cultural Beija-Flor, que é a entidade com a qual eu me identifico e há mais de 5 anos tenho colaborado. E tenho a honra de presidir o conselho hoje. Então, obrigada a todos e peço que a Camila, da Embaixada da Noruega, profira suas palavras, porque ela acha importante que as empresas tenham projetos sociais aqui no Brasil. Camila, contigo. Muito obrigada, Juliana, e boa tarde a todos no Brasil. Meu nome é Camila Högberg-Ho, sirvo como chefe adjunta da Embaixada da Noruega. Normalmente estou baseado lá na Brasília, mas neste momento estou aqui na Noruega. Vou tentar falar em português, espero que vocês estejam me escutando bem, já que estou falando de Oslo e também com o sotaque da Moçambique, mas vamos lá. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje sobre este tema assim importante, que é a responsabilidade social de cooperativas, a CSR, Corporate Social Responsibility. Eu, particularmente, já trabalhei muitos anos nesse tema no Ministério das Relações Exteriores, mas mais como uma perspectiva governamental ou política do que por uma perspectiva de negócios. Mesmo que os governos tenham o poder de definir expectativas, padrões, algumas regras, na verdade, a implementação da responsabilidade social cooperativa tem tudo a ver com o que os negócios fazem, porque é uma responsabilidade das próprias empresas Mariane. Colocar de boas práticas em ação. Eu vou continuar, tudo bem? Bom, obrigada. O termo CSR, ele foi originado pelas discussões sobre ética, e depois disso, ele passou para filantropia, ou seja, fazer alguma coisa boa. E depois disso, para uma compreensão mais abrangente, que estamos falando sobre hoje, a responsabilidade social cooperativa. E alguns também incluem na responsabilidade social a responsabilidade ambiental da empresa. Na Noruega, na verdade, este termo de CSR já foi substituído pelo termo conduta empresarial responsável, ou RBC, Responsible Business Conduct. Se pode dizer que há uma mudança onde o sinal tenta mais concentrar através de uma boa ação, mas tentam pensar na empresa de forma como se pode agir corretamente já desde o início do modelo de negócio. Esse termo também vai além da responsabilidade social e abrange conformidade às leis, tolerância zero à corrupção, respeito aos direitos humanos, proteção ambiental, relações trabalhistas e responsabilidade financeira.
Eu vou também falar um pouco sobre as expectativas do governo norueguês em relação às empresas norueguesas quando elas estão operando, não só dentro da Noruega, mas também em terreno estrangeiro. Porque o governo norueguês tem expectativas muito claras por relação às empresas norueguesas. E questão que eles conheçam e também cumpram os princípios orientadores para empresas e direitos humanos da ONU, também as diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico para empresas multinacionais. Existe uma compreensão que a CSR, ou seja, RBC, Responsible Business Conduct, é uma responsabilidade voluntária das empresas, ou seja, fazer o que puderem. Mas, nas ponto de vista do governo norueguês, avançamos em direção que todas as empresas precisam ser responsáveis pelas suas ações. Na Noruega, por exemplo, existem algumas medidas obrigatórias em vigor com relação à CSR, e não é suficiente mencionar o que as empresas estão fazendo somente simplesmente na webpage. E, por exemplo, dentro da lei da contabilidade, as empresas maiores são obrigadas a fornecer os relatórios de CSR juntamente com seus relatórios financeiros anuais. As empresas precisam revelar o que eles fizeram para integrar no seu modelo de negócio direitos humanos, direitos trabalhistas, igualdade de gênero, práticas não discriminatórias e questões sociais, também como eles estão lidando com a questão do meio ambiente e combate à corrupção na execução dos seus negócios no dia a dia. As empresas não podem simplesmente relatar sobre suas diretrizes, princípios, procedimentos e normas. O relatório também deve conter uma descrição de formas de implementação e resultados alcançados. Os relatórios também devem ser públicos. Vou concluir com algumas reflexões sobre o CSR em tempos de desafio e instabilidade. A atual crise do Covid-19 em que vivemos traz graves consequências econômicas e sociais. De acordo com a última atualização da OIT, Mundo do Trabalho, em função da atual crise, 305 milhões de empregos podem ser perdidos. Cerca de 436 milhões de empresas nos setores mais afetados em todo o mundo enfrentam atualmente altos riscos de graves interrupções e falências. Como é que podemos instalar a CSR sem tantas coisas a lidar, com tantas coisas a lidar no topo de tudo? Mesmo sabendo que a conduta empresarial é responsável não significa só fazer o bem, mas ser responsável, é muito provável que a CSR seja desafiada e testada em tempos de crise. Por isso, é imperativo que as empresas não relaxem a relação aos padrões e responsabilidades, mas continuem a conduzir seus negócios com respeito aos direitos humanos de maneira ética e transparente. E nós, no governo norueguês, encorajamos o compromisso contínuo. E com estas palavras, gostaria de agradecer a atenção e espero que tenham um rico debate sobre as experiências das empresas na implementação da sua responsabilidade social cooperativa. Muito obrigada. Muito obrigado, Camila. Parabéns pelo português de Moçambique. Acho que todo mundo entendeu muito bem. Parabéns mesmo. Vamos passar já para a Ana. Ana, que é Head de Comunicação, da Comunicação Corporativa da Yara. Por favor, vocês estão vendo que o chat box está aberto. Quem tem dúvidas pode pôr perguntas aí já. E no final do evento a gente vai responder, tá? Ana, por favor.
Boa tarde a todos, obrigada pelo convite, pela oportunidade de apresentar um pouco mais da nossa atuação aqui no Brasil, da atuação da Yara, e muito bom falar depois da mensagem da Camila, porque a Yara, como uma empresa norueguesa, atuante no Brasil desde a década de 70, a gente, neste momento onde todos nós estamos vivendo, o mundo está vivendo essa pandemia, não podia ser diferente a atuação da Yara, né? Ela não poderia simplesmente passar a margem disso. Então, até então, nossa atuação sempre tinha sido muito pontual, não de uma maneira, talvez, por vezes, não tão estruturada. Nos últimos 6 anos, a empresa fez várias aquisições ao longo desses anos, e com uma gestão muito ainda descentralizada dessas unidades. A gente começou um processo interno há 1 ano e meio, 2 anos, de uma sinergia dessas empresas adquiridas para uma gestão única de One Yara. Com a pandemia, e já tendo a sua forma de atuação extremamente responsável, socialmente responsável, em todos esses pilares que Camila trouxe, né, na questão de direitos humanos, o olhar para o colaborador principalmente, para a comunidade, todos os seus públicos e stakeholders, a Yara, que ela já vinha fazendo algumas ações pontuais, ela então assume um compromisso de apoiar esses municípios onde estamos presentes. Nós estamos falando de 65 localidades no Brasil. A empresa destinou recursos próprios na ordem de 5 milhões de reais, agora durante o período de pandemia. Nós já fizemos a doação de quase metade desse valor para atendimento, então, emergencial, seja desde doações de EPIs, equipamentos de saúde, até alimentos. Com isso, nós já doamos 132 toneladas de alimentos, desde cestas básicas até trabalhar com um pequeno produtor local de hortifrutis. Então, principalmente esse pequeno produtor dessa categoria que foi muito afetado logo no início da pandemia, né, com o fechamento das escolas, restaurantes, eles viram da noite para o dia a sua produtividade caindo e os alimentos se perdendo. Então, nós, numa atuação colaborativa, esse é muito o perfil da nossa empresa, e acredito que é muito o perfil das empresas norueguesas também, atuando em rede com esse grupo de cooperativas, de pequenos agricultores. Além disso, dentro também desse trabalho corporativo, entendendo as necessidades locais, desenvolvemos nessas localidades junto uma rede de colaboração junto a ONGs, a instituições, associações, desde secretarias de saúde, a área de assistência social das prefeituras, também fornecendo, desenvolvendo, produzindo e fornecendo máscaras caseiras. Já doamos mais de 70 mil máscaras nesses municípios onde estamos presentes. A gente entende que o isolamento sempre que possível e o uso de máscaras e mais as medidas de higienização são fundamentais nesse momento. Então, a gente prega internamente para o cuidado com o colaborador. Nossas atividades continuam funcionando, uma vez que o nosso produto é essencial, e também no cuidado externo com a família, com o funcionário voltando para casa, o nosso colaborador, e com a comunidade. Então, esses são alguns dos exemplos que eu posso trazer aqui e compartilhar com vocês, tem sido a nossa atuação ao longo da pandemia. Eu sei que um dos nossos temas de debate é a questão de leis de incentivo. A Yara não faz uso de leis de incentivos aqui no Brasil, e, como eu disse, esses recursos são recursos próprios que a empresa está destinando, e ela entende que é missão dela, né? Está na nossa missão, que é de atuar de maneira cada vez mais responsável com o nosso ambiente, o nosso entorno. E 2, também, ele tem essas atuações, elas têm um lado de engajamento interno que se comprovou extremamente forte nesse momento. Nosso primeiro olhar
no início da pandemia foi em garantir a segurança do nosso colaborador, em poder executar a sua atividade, manter as operações funcionando para atender o mercado, ou seja, a gente não poderia em momento nem imaginar, além de toda essa crise de saúde que estamos vivendo, ter falta de alimentos ou insumos para a produção desses alimentos, então era fundamental que o colaborador se sentisse seguro, tivesse condições seguras de atuar e se sentisse seguro para isso. Então, nosso olhar foi muito com o colaborador, no primeiro momento, e depois com o entorno. E isso trouxe um ambiente de confiança e engajamento muito forte na nossa organização. A gente vem desde março, do início de março, 13 de março mais especificamente, com cerca de 2.000 colaboradores trabalhando em casa, que são colaboradores que tenham funções administrativas e corporativas, que podem executar suas funções remotamente, e cerca de 3.000 colaboradores nas operações, seja em produção e distribuição. Então, de uma maneira breve, esse tem sido a nossa atuação, que coloca em prática exatamente todo o princípio de RBC que a Camila expôs para a gente, que é realmente a forma de conduta responsável do nosso negócio. E como eu sei que nós somos muitos e o tempo é breve, desculpa se falei um pouco rápido, mas eu passo então a palavra para, acredito que é a Cristiane, né? E a gente estou aberta aí depois às perguntas e informações, ok? Perfeito, Ana, muito obrigado. Isso mesmo, vamos passar para a Cristiane Santana Silva, que é Sustainability Manager da Statkraft. Por favor, Cristiane. Olá, boa tarde, pessoal. Estou habilitando a minha câmera aqui, não sei se a imagem está congelada. Conseguem me ver? Você está no escuro, mas deixa eu ver se você consegue ligar. Seria bom por causa da gravação, né? Claro. Agora, qual é o seu nome só? Ah, sim. Voltou? Ligou. Ok, perfeito. pronto. Muito bem. Ok, boa tarde, pessoal, boa tarde. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui falando para um grupo tão especialista no assunto e, enfim, num contexto bastante interessante, principalmente pelo momento que nós estamos passando. Bom, eu sou, então, gerente de sustentabilidade da Statkraft, né, e, assim, uma empresa norueguesa também, uma empresa aí com 125 anos de história, e no Brasil, bem menos, apenas 5 anos, mas já com um background e uma história bastante rica, assim, de atuação, tanto no território, né, quanto com o legado que ela já tá entregando. Então, a Statkraft é uma empresa que tem como propósito, né, prover energia pura. Então, eu acho que isso traz para a gente uma força e um significado bastante grande, né, em relação, por exemplo, aos nossos cuidados relacionados ao meio ambiente, etc., né? Mas eu acredito que esse tema de responsabilidade social corporativa, né, ele é algo que começa mesmo de dentro para fora. Então, realmente, a empresa ela tem cuidados bastante visíveis, né, com a atuação que ela tem, né, com seus funcionários, a questão do respeito aos direitos humanos, conformidades legais, intolerância a qualquer tipo de corrupção. Então, eu entendo que é como transcender o cuidado que ela tem internamente, né, no seu Statkraft Way, né, na sua forma de fazer negócio. Ela estende isso para a comunidade, né? Então, é isso que eu tenho vivenciado na empresa desde que eu me juntei a ela. É uma empresa que está em 6 estados, né, do Brasil, então é uma atuação considerável. Ela tem no seu território de atuação muitos desafios, que apesar de apenas 5 anos, ela já está se dando conta e já está se envolvendo, né, com essas realidades, né? E, bom, a gente tem um episódio específico em relação ao Covid, né, que realmente trouxe tudo isso à tona, mas eu gostaria de, nesse primeiro momento, até falar um pouco sobre como que ela atua, né, no seu território, como que ela estabelece projetos e relações e parcerias, né, para cuidar dos temas de responsabilidade social corporativa. Então, desde o ano passado, a empresa começou a fazer uso, sim, dos benefícios, né, fiscais, né, das leis de incentivo. Já tivemos oportunidade de atuar com a lei da cultura,
com o Fundo da Infância e da Adolescência, leis de incentivo ao esporte, ao idoso. Então, tudo isso a gente começou, né, já implementando desde o ano passado e pretendemos, né, dar continuidade a essas ações. Então, eu diria que essa é um tipo de trabalho, uma forma de fazer, de atuar, né, socialmente que a empresa tem, mas eu também destacaria um papel bastante importante que a empresa tem no momento em que ela está operando, né, fazendo aí o seu business, né, como eu falei, né, em diferentes localidades no Brasil, Sul, Sudeste, Nordeste, ela está presente. E a gente tem, né, por costume, né, e por ser uma empresa que implementa projetos, que conduz projetos, né, ela sim, ela tem que respeitar medidas, né, que são de mitigação de impactos e compensatórias, né? Então isso é comum no ambiente que a gente vive. E eu acho que a partir daí, algo que começa como uma obrigação legal se torna, na verdade, uma oportunidade de atuar muito fortemente e perto da comunidade, né? Que a gente realmente entende que a nossa presença, a gente se fazer conhecido e a comunidade entender por que a gente está lá, nós estamos agregando valor àquela comunidade, né? Talvez buscando gerar valor compartilhado com essa comunidade. Então, aquilo que a gente começa como uma obrigação transcende, vai além. E eu gostaria, sim, até de enfatizar, por exemplo, a experiência que a gente tem no semiárido baiano, né? Lá na região da Chapada Diamantina. Então, a gente tem projetos muito interessantes acontecendo lá já há alguns anos, com resultados bastante satisfatórios, em termos de geração de renda, em termos de valorização do trabalho feminino, empoderamento e todas essas questões. Então, muita rede de cooperação tem sido formada em nome desses projetos, né, para que eles aconteçam e para que a comunidade realmente enxergue valor na nossa presença. Então, eu acho que é isso. Se puder resumir aqui a minha fala, né, no tempo um pouco corrido, eu diria, assim, que a empresa tem uma conduta responsável, existe uma área de compliance que rege aí as nossas ações, e isso transcende, né, na medida em que a gente entende que a responsabilidade social corporativa, ela precisa ser enxergada de uma forma muito tangível pela comunidade, né? Como eu estava dizendo, a comunidade ela precisa entender que a empresa está ali não é só para gerar lucro, não é somente para pagar impostos e gerar emprego, que é maravilhoso, mas dá para ir um pouco além, dá para se envolver um pouco mais, dá para criar pontes, criar um ambiente sinérgico, né, entre a empresa e a comunidade. Então, é nessa linha que a gente tá caminhando. A gente acredita muito nas parcerias, né, que podem ser implementadas, principalmente atuando especificamente dando prioridade nas regiões onde nós estamos presentes, como eu disse, e pautados também pelos ODS. Então, isso também acho que é importante mencionar, né, o quanto estamos pautando as nossas ações, fazendo um link com os ODS. Isso para a gente é uma condição sine qua non, desde que começamos aí a atuar mais fortemente, né, no âmbito externo. Os ODS realmente foram algo, né, que a gente introjeta e procura contribuir, né, e ajudar. Então, eu acho que é isso. Acho que a minha mensagem principal era essa, meio que um geral assim, das formas que a empresa tem escolhido de atuação no território onde ela está presente. Tá? Cris, obrigada, super bacana. Só um comentário. Parece que tem uma pergunta, né, dos ODS. Para explicar um pouquinho o que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Exatamente. São 17 objetivos, né, e eles são bem claros, eles têm metas bem claras até 2030, como você falou, é uma agenda, né, proposta pela ONU, e ela tem, dentro desses 17 objetivos, muitas frentes de trabalho que eu tenho certeza que todas as empresas podem escolher quantas quiserem ou quantas forem possíveis, porque elas são muito abrangentes e elas têm metas muito claras. Assim, é só você dar uma mergulhada tanto no objetivo quanto na meta, que você consegue imaginar formas de fazer uma contribuição bacana, assim, né, dentro da sua atuação.
mesmo que seja só internamente, sabe? Não é necessário ter um projeto de responsabilidade social implementado, né? Dentro de casa também é possível contribuir com essas metas. Então, eu realmente endosso, assim, essa parceria, né? E esse objetivo que a gente tem buscado. Legal. Cris, queria que você falasse também muito rapidamente sobre as ações que a Statkraft tomou agora para a Covid. Eu sei que vocês fizeram alguns projetos muito interessantes também. Se você puder passar isso rapidamente, é legal compartilhar. Claro. Assim, eu realmente foi algo que veio, acho que para muita gente, né, algo que não estávamos, não por ser uma pandemia, mas eu acho que pandemia foi novidade para todo mundo, mas pelo fato de atuar tão rápido, né, de ser tão assertivo. Então, eu acho que a Statkraft me deu bastante direcionamento sobre como me posicionar e como escolher ações e projetos, porque era mais efetivo que a gente ajudasse aquelas pessoas e aquelas organizações que já estivessem no campo, né, e implementando ações de combate direto ao Covid. Então, eu destaco, assim, as parcerias que nós fizemos com universidades, organizações da sociedade civil, fundações, bancos, hospitais, claro, corpo de bombeiros e até mesmo e outras empresas, inclusive. Então, a gente se juntou, né, acho que a estratégia foi se juntar a ações que já estavam, né, dando algum resultado, para que a gente pudesse sair, né, com celeridade nessa questão. Então, foram doadas impressoras 3D para fazer aqueles face shields, né, que são usados aí nos hospitais e tudo, equipamentos hospitalares, kits de higiene e limpeza, EPIs, e chegamos até a questão de cestas básicas também, né, que parece que não, mas como acho que já foi comentado aqui, chega-se a um ponto em que o básico falta, então a gente também teve o cuidado de olhar para isso. Então, realmente foi isso, foi bastante intenso e acredito que valeu a pena. Obrigada. Nada. Muito obrigado, Cristiane. Parabéns pelo trabalho feito aí na Statkraft. E vamos passar para a SKF, a Giane Camargo, que é coordenadora de marketing, e também vai convidar alguns colegas, pelo que entendi. Por favor, SKF. Giane? Ou Fábio e Carla, que estariam com ela. Perfeito. 1, 2, 3. Aqui é a Giane caiu. Tarde. Eu acho que a gente está com algum problema no microfone ainda. Me escutam? Agora nos escutamos você, Giane. Sim, a Carla está aí, o Fábio também. Sim, Giane. Me escuta, não vou me mexer, não vou me mover, nem respirar. Eu acho que eu estou com um problema no meu fone, mas a gente vai conseguir. Seguimos então. Se sumir, me avisem. Obrigada. Obrigada, Carlinha. Pessoal, obrigada. Uma honra poder estar aqui com vocês, compartilhando esse momento. É muito especial falar sobre esse assunto. Eu sou Giane da SKF do Brasil. Trabalho hoje, a minha responsabilidade com marketing, e junto com a Carla, também no marketing, e o Fábio Costa, que está aqui presente, da parte de qualidade, segurança e meio ambiente, a gente vai compartilhar com vocês o que a gente vem trabalhando, aprendendo e transformando a SKF para o nosso modelo de negócio voltado para a tríade da economia sustentável. A gente vai falar, sim, né, da economia social, mas o que a gente precisa compartilhar, o que a gente quer aproveitar esse momento, compartilhar esse aprendizado, é que hoje a SKF ela vem atuando um modelo de negócio orientado para 3 grandes partes, 3 economias que a gente entende que se conectam uma com as outras, que é a economia circular, social e colaborativa. Até a Cristiane fez alguns comentários aqui na última apresentação, falando da sinergia, falando da importância de parcerias, e é justamente nesse aspecto, nesse caminho que a gente quer compartilhar com vocês o que a gente vem aprendendo e vem transformando bons resultados na SKF com foco nesse modelo de negócio. Eu inicialmente começo convidando o Fábio para compartilhar um pouco das iniciativas de economia circular conectada com esse propósito para o social. Fábio, por favor. Boa tarde.
Eu vou dar uma rápida passada sobre a economia circular, porque de qualquer forma também acaba impactando dentro da SKF. A gente entende que isso também, como a Jane explicou, impacta diretamente com a sociedade, é uma contribuição sim. Nosso modelo de negócio sim é orientado a essa economia circular. Para entender, a SKF ela disponibiliza aí dentro dos contratos, né, pela América Latina inteira e globalmente também, mas vamos focar aqui em América Latina, equipes técnicas que monitoram os equipamentos desses nossos clientes de forma que eles consigam ver um desgaste do equipamento antes da falha. Isso possibilita que rolamentos maiores, de grande valor agregado, com rolamentos de peso muito grande, sejam repotencializados. E esse material vai para um reuso. Esse reuso, aí sim começa a vir a parte social, né? Como que a gente impacta isso? Né? Só nos últimos 2 anos, para ter uma ideia, a gente teve uma repotencialização equivalente a 640 toneladas de rolamentos. Né? Todo esse material foi remanufaturado e reutilizado na aplicação industrial. Comparando com o que seria necessário para produzir um novo, a gente está falando que esse processo possibilitou uma economia de 90% de energia elétrica em toda a cadeia, desde a produção do aço até a entrega desse rolamento. Né? Foram 20 milhões de litros de água que foram economizados. E 1.028 toneladas de emissão de CO2 que foram evitadas. Então, tudo isso a gente entende, sim, que é uma colaboração também com o meio ambiente e com a sociedade. Agora a gente está começando um projeto novo, já tem saves e validados, que é o Recond Oil. O Recond Oil é um sistema que veio lá da Suécia também, onde 99,5% do óleo ele passa por um processo de remanufatura, vamos dizer assim, né? E ele é renovado, 99,5%. Isso possibilita também diretamente um impacto em emissão de CO2, em poluentes, em descarte desses produtos, reutilização. Então, hoje, a questão de óleo, a gente sabe quanto que uma gota de óleo contamina uma piscina olímpica, né? Então, imagina isso em grandes proporções na indústria, como que para frente é um save muito grande para toda a sociedade. Isso já está em teste no México, no Peru, no Brasil e na Argentina, na América Latina. A gente tem praticamente quase todos os países testes rodando com o Recond Oil. Inclusive, na nossa fábrica em Cajamar já temos o sistema em funcionamento também. Todas essas operações têm muito foco, sim, em emissão de CO2. O grupo está muito focado para isso. E a gente tem um compromisso que até 2030 a gente tem que ter todos os sites da SKF como zero emissão de CO2. Então, através de ações de grandes projetos e projetos menores. A gente já tem hoje 2 plantas globais que já estão enquadradas em emissão zero de CO2, que é em Steyr, na Espanha, na Áustria, perdão, e Tudela, na Espanha. Para isso é o quê? De novo, né? Como os negócios são vistos no dia a dia. Desde um planejamento para um descarte de material, como que isso é compactado e otimizado em cargas, para que você tenha o menor número de caminhões rodando em emissão de CO2, e até mesmo alguns eventos, né, entre aspas, de reconhecimento dos nossos clientes. Então, no passado, a gente teve um evento com 500 clientes SKF, onde a gente premia os melhores distribuidores e tem uma série de um dia especial aí com esses parceiros, né, e foi certificado como CO2 zero, evitando 14 toneladas de CO2 compensados nesse evento. Então, são pequenas ações que a SKF vem trabalhando em questão de economia circular, que está impactando diretamente, sim, na questão social. Giane? Obrigada, Flávio. Obrigada, ótimo. Obrigada. Carlinha, por favor, conta para a gente economia social na íntegra, alguns exemplos para compartilhar com a equipe. Boa tarde a todos. Eu coloquei agora o microfone, acredito que está melhor. Obrigada. Os valores fortes, eles são sustentados pelas pessoas que estão em total alinhamento com o propósito da companhia. E para a SKF, o cuidado com o próximo está alinhado com todos os nossos negócios. Dentro do segmento automotivo, por exemplo, foi direcionado um percentual das vendas para que nós pudéssemos apoiar 50 vidas nesse primeiro momento do período de medos e incertezas que se iniciou na segunda quinzena de março. Com a força do trabalho que nós tivemos em conjunto
nós expandimos esse auxílio para o entorno dos nossos clientes. E nós estamos acompanhando e apoiando a arrecadação de alimentos e agasalhos dentro dos clientes dos nossos clientes. Já no segmento industrial, o percentual de vendas dedicadas com auxílio ao próximo, já alinhado com os nossos clientes, já auxiliou 650 vidas. Nós, funcionários, nos unimos à SKF e a SKF dobrou as nossas doações para o Hospital São Vicente de Paula, auxiliando os idosos do nosso entorno. Nós também temos projetos dedicados aos jovens. E um desses projetos anuais, né, que a gente tem, ele é dedicado a todos os jovens da América Latina. E em 2019, nós levamos 90 jovens de toda a América Latina para competir na Gothia Cup lá na Suécia. Essa é uma ação que abre a cabeça desses jovens para que eles tenham novos sonhos e para que eles conheçam uma nova realidade. E como ninguém é tão forte, sozinho, quanto todos nós juntos, nós trabalhamos também o sentimento de equipe com campanhas ligadas ao esporte. E temos incentivo também à presença no momento, no agora, com o Mindfulness, que é conduzido por toda a SKF. E para vocês terem uma ideia, no chão de fábrica, alinhado com o projeto Camisa Branca, o Mindfulness reduziu, já com todas as iniciativas do RH, em 40% o índice de acidentes, com o momento de estar presente. E a nossa economia social é isso, são valores fortes com as pessoas certas. Jane, com você. Obrigada, Carlinha. Obrigada pelos exemplos. Eu tenho mais algum tempo, Jonas, para eu encerrar? 2 minutos. Concluindo, gente, o que nós começamos, né, falando da tríade da economia sustentável. Então, a gente acredita que a terceira parte, que é a economia colaborativa, que elas acabam se conectando uma com as outras, né? O resultado dos nossos esforços, eles demonstram que fazer negócios com parceiros fortalece a economia social, fortalece a colaborativa e a circular também. Por exemplo, nós tivemos uma grande ação conectando ação colaborativa com social, quando a gente reuniu 10 empresas do nosso centro logístico, onde nós estamos situados, para um treinamento de gestão em projetos. Nós convidamos e, em contrapartida, nós pedimos o pagamento, né, simbólico, mas arrecadando doações de alimentos, e nós juntos fizemos a entrega desses alimentos a uma entidade, uma instituição próximo da nossa região, da nossa cidade, de portadores de HIV. Então, a gente acredita que essa conexão é o que faz, é o que sustenta hoje, é o que vai sustentar a SKF nos próximos 100 anos, nessa nova forma de trabalhar, nesse novo mundo, onde nós estamos num mundo totalmente diante de uma nova era de interdependência, onde é necessário a gente atuar com conexão. Então, a gente precisa fazer hoje essas ações que promovam um ambiente mais limpo, uma comunidade melhor amparada, uma consciência sobre ações de fato responsáveis e fazer negócios de maneira integrada através de parcerias, economia colaborativa. Ou seja, é sobre um mundo volátil, interdependente, que requer ações das 3 partes de uma maneira de se complementar. É assim que a SKF hoje vem trabalhando. Obrigada, essa era a nossa contribuição nesse momento. Muito obrigado, Giane, Fábio e Carla. Parabéns, foi muito interessante escutar os cases da SKF, da Statkraft também, da Yara. E agora o próximo palestrante é o Ciro Dias Reis, da empresa Imagem Corporativa. Vamos ver o que Ciro tem a falar sobre esse assunto da própria imagem corporativa. Acho que o nome da empresa tem tudo a ver com esse tema de hoje. Ciro, por favor. Boa tarde, Jonas, boa tarde a todos. Se a gente tivesse aqui 20 anos atrás, a gente já está falando sobre filantropia e sobre doações das empresas para instituições de caridade, né? Ou seja, uma abordagem totalmente diferente do que a gente tem hoje no ambiente corporativo moderno,
né? Então, quando a gente fala de responsabilidade social corporativa, a gente fala de um programa muito mais consistente e integrado. Agora, o curioso é que esse é o tipo de evento onde somos, todos nós aqui presentes, cerca de 100 pessoas, somos todos convertidos, né? Ninguém precisa convencer ninguém de que essa temática de responsabilidade social ela é importante, senão não estaríamos aqui. Agora, eu acho que o grande desafio é o que nós faremos de uma maneira produtiva, integrada, para acelerar esse movimento e essa capacidade de transformar a sociedade. Quando a gente fala transformar a sociedade, também, alguns poucos anos atrás, isso poderia ser creditado a uma ONG. Esse pessoal de ONG, esse pessoal que quer mudar a sociedade. Na verdade, a gente está vivendo um cenário onde o Klaus Schwab, que é o fundador e chairman do World Economic Forum, ele foi um dos primeiros a dizer na pandemia que nós temos, neste momento, uma grande, única possibilidade de dar um reset na economia mundial, de repensar. É uma grande oportunidade, única oportunidade para as empresas repensarem a sua atuação na sociedade. Ou seja, é o topo da cadeia alimentar do ambiente corporativo falando em dar um reset, falando em repensar a atividade corporativa. Com isso, o que eu quero dizer é que existe uma percepção predominante de que há muita coisa a fazer. E essa pandemia, com toda a dor que ela trouxe, com todo o sofrimento, com todo o impacto negativo, desemprego, etc., ela é, de fato, eu vejo assim, uma possibilidade de ampliar esse debate e de redesenhar futuros, né? Como todos nós, acho que a gente está aproveitando para mergulhar muito nesses últimos meses e ler muita coisa nova. Tem uma futurista americana chamada Amy Webb, e ela trabalha com grandes empresas, etc. E ela tem uma definição muito boa. Ela diz que muitas empresas estão, neste momento, olhando para as contingências. O que eu vou fazer nesta crise? O que eu faço para combater essa crise? Mas que elas não podem perder, as empresas, essa percepção dos futuros plausíveis que virão nos próximos 2, 3 anos. Eu acho a definição muito boa. A gente tem que apagar o incêndio do momento, mas a gente não pode deixar de pensar o que a gente vai fazer daqui para frente. Então, para a gente partir do tema de CSR, que é o tema de hoje, eu acho que é importante a gente pensar, a Jenny falou aqui num outro termo, que eu não lembro qual foi, mas que eu vou usar um outro que é similar, que eu gosto muito, que é o de convergência, né? Nós estamos hoje num ambiente de convergências de temáticas. A gente não pode mais falar em ações, nós somos uma empresa legal com os nossos colaboradores. Que bom, mas isso é básico. Nós somos uma empresa que está preocupada com o meio ambiente. Ok, isso também é meio básico, né? Agora, como é que a gente integra tudo isso e a gente torna a nossa organização um player diferenciado nesse mercado, inclusive a favor do negócio, né? O que a gente faz além do básico ou do normal? Então, eu acho que esse é o grande desafio. E fazer convergir, quer dizer, até porque as coisas convergem naturalmente, o tema ambiental, o tema social, de empregabilidade, de questões climáticas. Não tem como a gente trabalhar um pedaço da realidade. Não, eu vou na minha casa, eu vou reciclar lixo. Pô, bacana. E o que eu estou fazendo dentro da minha empresa, como liderança da minha empresa? O que mais que nós estamos fazendo? Porque, na verdade, o cenário ele é bastante complexo, digamos assim, né? Então, a gente tem que integrar essas diferentes dimensões. É um grande desafio, mas não dá para a gente dissociar, para a gente cortar em fatias este tema. Então, se a gente fala em responsabilidade social corporativa, não dá para não pensar na questão do clima. Existem aí alguns estudos que mostram que se a gente não combater o aquecimento global, a mudança de clima, a gente pode ter, em 2050, mais de 50 milhões de refugiados climáticos, né? Pessoas que não vão ter onde morar, ou porque o mar vai subir, ou porque a terra não vai dar mais, vai ser tão seca que não vai dar
plantar e morar. Então, assim, o nosso desafio hoje é olhar, do ponto de vista das organizações, do ponto de vista corporativo, é olhar esses desafios todos de uma maneira integrada, né? Então, as coisas não estão acontecendo por acaso, né? Black Lives Matter, ou as sensibilidades geopolíticas, China, Estados Unidos. Eu costumo dizer que se antes a gente tinha no ambiente corporativo um quebra-cabeça de 100 peças, hoje nós temos um quebra-cabeça de 2.000 peças para montar. A régua subiu muito. Então, não quero me alongar muito para a gente ter mais tempo aí para perguntas, mas eu acho que esse é o grande desafio de pessoas que estão aqui, de pessoas que militam nessa questão ambiental, na questão de responsabilidade social, é de ter fazer esse esforço adicional, e eu digo adicional porque na pandemia essa responsabilidade cresce, mas de enxergar essas diferentes dimensões ambientais, sociais, econômicas, o famoso triple bottom line, para a gente integrar esse olhar, conseguir implementar ações consistentes e, voltando ao ponto, nós somos todos convertidos. Como é que a gente converte outras pessoas e traz para este movimento? Porque é inescapável. As empresas e marcas que tiverem esse tipo de compromisso com a sociedade de uma maneira mais ampla, elas vão não só sair dessa crise, mas elas, para os anos seguintes, elas serão muito mais competitivas. Você terá muito mais consumidores e clientes fidelizados a essas marcas, porque elas estão mostrando que elas não estão no mercado apenas para ganhar market share, né, e lucro ali na última linha. Quando a gente fala que um banco como o Itaú doou 1 bilhão para a questão do Covid e seus acionistas doaram mais 300 milhões, não há como não olhar com muito respeito um gesto como esse. É marketing? Não, eu não acredito que seja mero marketing. Eu acho que tem ali um olhar consistente de que as empresas têm uma responsabilidade muito grande no sentido de tornar essa sociedade um pouco mais equilibrada, digamos assim. O equilíbrio, que é uma palavra que o World Economic Forum usa, né? Não são as ONGs ou sindicatos de trabalhadores. Então, acho que hoje existe uma convergência também nesse sentido de entender que as complexidades são múltiplas e a gente só pode solucionar esses desafios, enfrentar esses desafios, com esse olhar múltiplo também. Ciro, obrigada. Excelente, Juliana falando aqui. O objetivo do nosso encontro hoje, né, não é arrecadação de fundo de nada e não é filantrópico, mas é falar o porquê é importante para os negócios. E os exemplos da Yara, da Statcraft, da SKF foram muito bacanas porque mostraram muitas ações verdadeiras, como é que engaja dentro e tal. Eu queria ouvir tua opinião sobre empresas que fazem o marketing, usam os projetos sociais como ferramenta de marketing e não têm a legitimidade, o verdadeiro espírito da responsabilidade social. Isso é sustentável? Entre ter nada e ter uma ferramenta de marketing, acho que até eu prefiro que a empresa tenha ferramenta de marketing, mas o quão longe ela está para ter um projeto social firme, um projeto sustentável? Como a gente separa o que é um projeto verdadeiro do que é para aparecer na mídia? Eu acho que hoje é cada vez mais difícil se enganar as pessoas em relação a isso. Não, vou montar um negócio aqui bacana, charmoso e tal, vamos fazer aqui uns vídeos para a internet e vai bombar. Eu acho que assim, tem fôlego curto, né? Até porque é muito fácil de você identificar se isso é real ou não, se aquele é um esforço verdadeiro dentro da organização ou não, se aquilo cascateia das lideranças para a organização como um todo ou não. Então, eu acho que é muito de um risco terrível uma empresa que tem esse tipo de postura. A gente viu vários casos aqui de exemplos de empresas que fazem de verdade, né? Então, empresas que fazem um de mentirinha ou uma coisa meio improvisada, isso não tem futuro, não tem fôlego. E o pior, a empresa pode ser desmascarada e perder ainda mais a sua credibilidade. Ok, obrigada. Porque hoje não é obrigatório, como a Camila falou, CSR é voluntário, mas acaba sendo obrigatório no sentido de imagem, né? Porque todo mundo tem, você apoia algum projeto, então às vezes as pessoas não apoiam, mas inventam um lá qualquer para apoiar. O que concordo com você plenamente, é muito frágil. Obrigada.
Obrigado, Ciro. Uma bela aula de novo. Uma pena que temos tão pouco tempo hoje. Acho que o assunto, a gente poderia ficar falando o dia inteiro sobre isso. Mas vamos para o próximo palestrante, que é o Peter Munk, que é representante da Colibri, uma ONG norueguesa, CARF. Por favor, Peter Munk. Peter, você está com o seu microfone desligado. Deixa eu... Tá me ouvindo agora? Agora sim, entrou. Tá bom. Então, obrigado aí pelo convite e pela a Câmara Sueca e norueguesa aí organizando esse tipo de evento. Acho excelente. Como o Jonas falou, eu sou diretor responsável pela Children at Risk Foundation na Noruega e nós somos uma ONG então escandinava que arrecada fundos para uma organização no Brasil que é conhecida como Rede Cultural Beija-Flor. E, aliás, a Juliana é muito envolvida nisso, ela é a presidente do conselho. Então, o meu objetivo aqui foi pedido para falar um pouco sobre os incentivos fiscais. E eu vou tentar, então, ser bem breve. É muita informação, então eu vou ver se eu consigo falar em 10 minutos, o que eu acho que pode ser de interesse de todos vocês. Bom, primeiro, o Brasil é realmente um país... Eu não conheço outros países que oferece tantos incentivos fiscais para trabalho social, para projetos Corporate Social Responsibilities, onde você pode, basicamente, em diversos projetos, você pode deduzir 100% o seu aporte. Quer dizer que o custo para a empresa se torna zero. Então, isso eu não conheço nenhum outro país do mundo que tem esse tipo de... Se tem, é muito poucos. Onde que a empresa não desembolsa nada utilizando esses incentivos fiscais. E esses incentivos fiscais, eles podem ser utilizados... Eu vou focar nas empresas, mas também tem as pessoas físicas, indivíduos, tá? Mas as empresas, para se qualificar para esse tipo de incentivo, elas precisam estar dentro do regime de lucro real e ela tem que estar com todos os impostos em dia. E existe no Brasil mais ou menos umas 750 mil empresas que se enquadram desse universo. Existe 20 milhões de empresas, tenho dados de 2017, mas 20 milhões de empresas, mais ou menos 700 mil que se enquadram dentro dessa realidade, lucro real e impostos em dia. E só 0,5% delas, quer dizer, 0,5% dessas empresas, que são médias e grandes, obviamente, utilizam esse tipo de incentivo. Quer dizer, 99,5% não usam. E do total esse tipo de incentivo é possível através de uma renúncia fiscal, obviamente, do governo federal. E tem lá uma possibilidade de utilizar mais ou menos 4 bilhões de reais. Eu estou utilizando o número de 2017 e mais ou menos 40% disso está sendo utilizado. Tá? Mais ou menos 1,5 bilhões de reais. Agora, tem várias razões que isso está acontecendo, que as empresas não estão aproveitando. Obviamente, as maiores empresas de grande porte, tipo Yara, tipo Equinor, tipo Scania, Volvo, etc., essas utilizam, mas muitos delas utilizam. Mas a maioria não usam, das empresas que poderiam perfeitamente utilizar, por desconhecimento, não é um assunto prioritário, eles têm receio que seja uma coisa complicada, existe uma grande desconfiança que tem corrupção, não querem se envolver, tem risco. E muitas empresas acham, bom, eu já pago meus impostos, encargos, e já faço minha parte, e, portanto, para que fazer mais? Eu já estou contribuindo para a sociedade. E eles não querem se arriscar. Então,
não tem prioridade. Então, muitas vezes, quando se inicia contatos com as empresas, elas, sim, eu vou ver, mas aí é colocado uma terça, quinta, 10ª prioridade e nunca acaba sendo utilizado. E eu tenho vários exemplos onde nossas entidades entraram em contato com empresas, onde que nós sentimos isso. A rede cultural, por exemplo, ela usa esses incentivos. Então, para uma empresa, na nossa experiência, para uma empresa realmente utilizar esses incentivos, ela precisa estar interessada e esse tipo tem que ter um comprometimento estratégico. Não é uma coisa só para inglês ver, quer dizer, é uma coisa que realmente vem da estratégia da empresa e normalmente tem que vir do topo e com engajamento também de baixo para cima. Existem muitos tipos de projetos que podem ser apoiados na cultura, esporte, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, combates ao câncer, etc, etc. Existem 3 níveis. No nível federal, onde as empresas podem abater até 9% dos impostos de renda. Estadual, onde que ela pode abater do ICMS. Bem, no primeiro, sobre imposto de renda, obviamente a empresa tem que ter lucro e tem que recolher lucro para, obviamente, conseguir utilizar esse incentivo. Mas no nível estadual, ICM, empresas que têm ICM, eles podem aproveitar até 3% do saldo a pagar. Isso independente se está ganhando lucro ou não, obviamente. E a mesma história sobre ISS. Então, voltando, então, no nível federal, os mais conhecidos são o famoso Lei da Cultura, que é Lei Rouanet, que dá 4%, incentivo do esporte, você pode abater 1%, fundo da infância e adolescência 1%, etc, etc, e chega então 9%. E, infelizmente, não é infelizmente correto, mas, por exemplo, no Lei Rouanet, eles têm que ser, todos têm que ser projetos, têm que ser aprovados pelos ministérios, pelas instâncias corretas. E isso faz com que tenha um tempo envolvido. No Ministério da Cultura, até recentemente, pelo menos, era rápido o processo. Tá? Na Lei Rouanet, passava 2, 3 meses, de vez em quando menos, o projeto era aprovado. Porque esse sistema só funciona através de um projeto aprovado. Tendo um projeto aprovado, a empresa pode aportar. No Lei do Esporte, funciona também, mas é mais lento. Pode demorar 6 meses até mais do que 1 ano. Eles não têm tantos recursos internos para processar. E nos outros, e também fundos municipais que envolvem isso, são complicados. E também o Ministério da Saúde, estou falando agora em 2017, tinha muitos problemas de processamento dos pedidos. Tá? Então, tem que ter uma certa paciência para fazer conseguir aproveitar esses projetos, esses incentivos. No nível estadual, como eu mencionei, lá tem, então, o ICMS, que pode ser utilizado 3%, no estado de São Paulo, e tem, então, um projeto que se chama PROAC, que é Programa de Ação Cultural. E outro é esporte, que é Lei Paulista de Esporte. E dá para bater 3%, e é bom porque pode ser utilizado quando a empresa não tem lucro. E depois tem indivíduos, pessoas físicas, também podem aproveitar. Na declaração de imposto de renda da pessoa física, ela pode abater até 8%. Só que ela precisa se informar como fazer isso. Mas tem como abater 8% e tem diversos projetos, daqueles que eu mencionei, exatamente os mesmos, que podem ser feitos. Rouanet, por exemplo, não dá, mas os demais, muitos outros dá. E depois você tem o processo de nota fiscal paulista. Isto também uma forma das pessoas poderem contribuir. Entrando no estado de São Paulo, você tem possibilidades de fazer isso. E se cadastrando, ela escolhe uma entidade, uma ONG, e aí vai acumulando, conforme ela vai comprando, essa ONG recebe recursos. A vantagem desses recursos é que, bom, não sai do consumidor, é grátis, e os recursos que vêm, não vêm carimbado. Então, isso dá uma certa flexibilidade para as ONGs. Tá?
Eu esqueci de mencionar que tem também municipal, eu pulei quando estava lendo aqui, mas incentivos municipais existem também, é sobre o ISS e o IPTU, depende do município. Eu sei que, por exemplo, você pode reter até 20% do ISS em certos municípios, no Rio de Janeiro, São Paulo, pelo menos no Rio de Janeiro até algum tempo atrás. E aí você pode abater até 100% do ISS o que foi doado, até um limite de 20%. E lá tinha projetos de educação. Eu lembro uma vez eu fui numa empresa que estava no ramo de jogos, jogos nos aparelhos, e ela estava dando aí centenas de milhares de reais para jovens conseguir boa educação. Até que financiaram alguns dos jovens que veio das comunidades para estudar em Harvard. Então, voltando, então, existe bons... eu acho que é muito bom as empresas, pelo menos, analisar a possibilidade de usar os incentivos, porque é uma forma de, pelo menos, começar esse tipo de trabalho. Corporate Social Responsibility tem que realmente entrar na filosofia da empresa. E isso, sem dúvida, ela traz benefícios tanto na imagem, quanto também no motivação dos funcionários. Portanto, tem resultado no bottom line, quer dizer, no lucro. E incentivos é uma maneira também de alavancar esse trabalho, eu acho. Então, eu acho que eu consegui, agora eu tenho 10 segundos, então era isso que eu queria dizer. Se vocês tiverem perguntas, assim, é só mandar para o Jonas, ou para a Juliana, ou para a Runa, e a gente vê o que a gente pode fazer para esclarecer melhor. Perfeito, obrigado. Peter. Obrigado pela contribuição da Bergen, da Noruega. Funcionou muito bem essa conexão com Bergen. Parabéns para você, para todos os palestrantes, por ser tão disciplinados como o tempo, né? A gente queria falar muito mais sobre isso, mas agora temos mais, acho que 8 minutos, né, Juliana, que é moderadora dessa parte do Q&A. Então, ainda não acabou, mas 3h15 a gente vai encerrar. Os palestrantes, vários, têm outros compromissos. Mas esses 8 minutos, por favor, tem como mandar por escrito. Acho que a Juliana já está lendo, né, essas perguntas. O Renato Pacheco, que é cônsul da Suécia aqui em São Paulo, mandou uma pergunta. Você quer repassar, Juliana, o que entrou para os palestrantes, por favor? Eu estou lendo aqui, mas pediria para o Renato falar. Ele fala muito bem, já dá um oi para todo mundo. Obrigado, Juliana. Parabéns à Câmara Sueca aqui em São Paulo, à Câmara Norueguesa no Rio. Eu acho que é uma iniciativa muito importante. Parabenizar também todos os palestrantes pela riqueza das experiências trazidas e compartilhar com todos nós esse momento importante na pandemia. A minha pergunta é justamente nesse sentido. Como é que a pandemia ela afeta, enfim, essa campanha de responsabilidade social das empresas? Muitas empresas têm enfrentado dificuldades financeiras grandes, com redução de gastos, até de pessoal. Isso pode ser visto como uma oportunidade para as empresas focarem mais no social ou não? E se isso for possível, como conciliar, enfim, essa dificuldade do financiamento, do autofinanciamento, ou a delegação para um projeto externo, até porque a capacidade de execução muitas vezes é limitada pelo tempo que um projeto custa. Então, eu acho que muitas empresas podem se perguntar, bom, é melhor eu fazer o meu próprio projeto social ou eu escolher um projeto externo e apenas financiá-lo ou dedicar recursos em espécie? Meu tempo, material do escritório, computadores. A pergunta fica lançada aí, Juliana, Jonas, os moderadores escolhem quem deva responder. Obrigado pela oportunidade e parabéns a todos novamente. Obrigada, Renato. É sempre bom te escutar e ver tuas ponderações. Eu acho que eu direcionaria essa pergunta para a Ana, que tem bastante experiência nisso, e se os outros convidados quiserem compartilhar também, fiquem à vontade. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos escutando bem, Ana. Obrigada. Para mim, falhou, Renato, um pouco a tua fala. Eu posso repetir Juliana, se você quiser consolidar um pouco, eu perdi a conexão. A questão principal é se as empresas que querem ajudar essa responsabilização social devem procurar mais o projeto próprio ou devem procurar um projeto externo que já está estruturado, já tem uma capacidade
de autossustentação, os certificados, enfim. Como é que isso deve ser? Eu posso falar pela Yara, né? E principalmente nesse momento de pandemia e anterior a isso, a gente trabalha muito em rede. Então, de forma colaborativa, como eu falei na primeira apresentação. E tem funcionado muito bem. Eu acho que esse momento, não só esse momento, mas em relação às outras iniciativas, trabalhar dessa maneira, buscando instituições, parceiros que já têm conhecimento e uma atuação comprovada, os dois lados ganham. É minha opinião, minha experiência. Desculpa pedir para repetir, mas realmente o som aqui está ruim. Obrigado. Obrigado. Eu pedi para a Ana falar porque eu sei que tem projetos próprios da IAR e projetos que eles apoiam através de outras entidades. Não sei se é assim também na SKF e na Statkraft. Se vocês puderem comentar rapidamente, agradeço. Giane, Carla, Fábio e Cris. Sim, posso compartilhar do nosso lado. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Obrigada. De nosso lado, nós estamos com as duas frentes. Então, nós também apoiamos e buscamos de forma economia colaborativa, buscando rede com nossos próprios distribuidores, internamente também. Mas, por exemplo, o que eu posso citar, que nós fizemos agora há poucos dias, nós participamos do Caucus Brasil, da One Young World, que é uma fundação que reúne jovens líderes que trabalham focados para ações de mais responsabilidades para o mundo, e através deles eles têm vários projetos de responsabilidade social, e um deles, que é muito interessante, importante para a sociedade, é o Refúgio 343, onde faz a interiorização dos refugiados venezuelanos. Então, nós participamos do evento, e em contrapartida fizemos uma doação com base nas inscrições também. Então, o que eu posso partilhar por parte da SKF, as duas maneiras, os dois caminhos, é interessante, é importante para a gente poder contribuir para a melhoria da sociedade. Legal. Cris, quer complementar? Eu gostaria, sim, gostaria. Estão me ouvindo? Sim, bem. Tá. Não, assim, sem citar projeto especificamente, eu acho que a concepção, né, da pergunta é o seguinte: para que lado que vale mais a pena, né? Eu percebo o seguinte, que os dois caminhos são viáveis, pode acontecer parcerias, mas a empresa também pode querer implementar um projeto de cunho, né, e concepção totalmente própria, não tem problema. Eu acho que a única questão é a empresa nunca perder de vista qual o propósito que ela tem com aquele projeto, seja dela ou seja na parceria. Então, se você vai buscar uma parceria, com certeza você vai avaliar o quão aderente àquela iniciativa está com as suas diretrizes. E normalmente parte de um princípio que a empresa ela começa mitigando impactos, mitigando qualquer situação relacionada ao seu negócio, né? E depois ela começa a desenvolver isso, né, numa curva ascendente de aprendizado em relação à postura dela na sociedade. Então, não tenho nenhuma, assim, os dois lados estão valendo, desde que a gente não perca de vista o propósito e o alinhamento com as suas diretrizes, né, e o que foi estabelecido ali dentro da sua agenda, né, de sustentabilidade. Acho que é isso. Perfeitamente. Acho que aderência é uma palavra que cai muito bem, é excelente. Peter, você queria comentar alguma coisa, por favor? A palavra é sua. Microfone, está desligado. É que eu ligo e depois ele é desligado todo o tempo. Mas eu vou ser bem breve. Eu acho que a pergunta do Renato é muito importante, a observação. Eu acho que depende da empresa, também do tamanho da empresa. Empresas maiores, obviamente, faz sentido ela ter projetos internos e também colaborar com outras entidades externas. Mas empresas menores, vamos supor, uma filial, etc., de uma empresa internacional ou uma empresa brasileira que fatura, que tem 200, 300 funcionários, talvez não tenha fôlego para ter um departamento que investe nisso, que cuida disso. Então, nessas empresas, eu acho que seria interessante ela encontrar algumas parceiras, algumas ONGs que faz sentido para ela, que ela identifica a causa e trabalhar com ela e utilizar incentivos também, etc. Fazer um trabalho a médio prazo. As empresas menores
não tem como, basicamente, constituir um projeto interno e executá-lo. Não faz sentido. Aí, então, é bom trabalhar com uma ONG que ela se identifica. Obrigado. Perfeito, todos. Juliana, você tem uma última pergunta? Não, só queria agradecer muito e lembrar rapidamente também que o indivíduo também pode colaborar. Estou vendo aqui que está nos acompanhando na nossa rede hoje a Selma, a Ivone, que é a nossa diretora executiva, o Noé, que fizeram um projeto maravilhoso lá na nossa ONG, que é de doação de nota fiscal paulista, onde as pessoas físicas podem doar sem tirar dinheiro do bolso e super colaborar. Isso foi um trabalho que a gente ficou muito surpreendido com o impacto financeiro que gerou. Então, a empresa pode também incentivar isso, né? Uma forma pequena e fácil de ação. Exatamente. E, de novo, quero agradecer a todos, porque isso é essencial para a gente ter um mundo mais justo. Desejo uma boa tarde e passo a palavra para o Jonas para fazer encerramento. Obrigado, Juliana. Acho que temos Childhood também presente no evento. É um prazer estar com vocês. Estou vendo aqui o Ronaldo Verano também. Ronaldo, querido, muito obrigado por nos prestigiar nessa tarde. Um prazer vê-lo aqui. Uma plateia de alto nível hoje. Agradecemos muito a presença de todos. Isso realmente não foi um evento só para norueguês e sueco ver, como o Peter falou também, né? A gente vai continuar esse tema. Sobre o ONU e Global Compact, a Câmara Sueca está entrando nesse projeto também como membro, né, do Global Compact. Então, isso é um tema que acho que é um maior happening para a Câmara Sueca esse ano. A gente está esperando ser aprovado, porque é um processo longo, mas acho que vamos conseguir entrar como Câmara nesse projeto fantástico, junto com mais empresas associadas, né? Então, a gente não está fechando esse assunto hoje, é ao contrário, vamos continuar conversando. Como o Karen colocou também no chat box do nosso site, tem bastante material o que está sendo feito das empresas suecas. Eu tenho certeza que a MBCC está trabalhando muito com CSR, né, entre os associados. Então, por favor, entrem nos nossos sites para conhecer melhor o que está sendo feito. E entrem também com sugestões de futuros palestrantes, futuros temas, para continuar esse bate-papo. Mas, realmente, parabéns para todos. Em 1 hora e 15 minutos, a gente teve 8, 9 palestrantes. Parabéns para todos, conteúdo fantástico. E, de novo, se alguém tem dúvidas, perguntas agora depois, mandem para as câmaras, a gente vai repassar para os palestrantes. Acho que isso por hoje. Temos mais um evento amanhã, todo mundo bem-vindo. Entra no site da Câmara para ver. É sobre digitalização, é o 5G. Amanhã às 15 horas. Todo mundo bem-vindo. Acho que isso, né, Juliana? Parabéns a Juliana, que também deu a iniciativa para esse evento. Começamos a falar em maio, junho, e hoje foi realizado. Obrigado, Juliana, por esse apoio. Obrigado, Runa. Foi um prazer. Obrigada a vocês pelo espaço. A rede cultural que me inspira a fazer isso, e quando escuto exemplos como o que a gente ouviu hoje, só fortalece a nossa certeza de que estamos no caminho certo. Obrigado, gente. Ótima tarde a todos, então. Boa tarde. Denilson, um grande abraço para você. Estou te vendo aqui também, Denilson. Um beijo. Muito obrigada. Ótima tarde para vocês. Obrigada, tchau. Boa tarde a todos. Tchau, gente. Parabéns, Obrigada. Carla, do aniversário hoje. Parabéns, Carla. Carla. Aniversário. Obrigada. Obrigada, pessoal.